Glórias a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Podeis assentar, por favor? Eu estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar com os irmãos nesta manhã e muito satisfeito pela oportunidade de participar de batismo. Eu falo, pastor Josué, que o culto de batismo é um culto que me emociona muito. Me emociona muito. Geralmente eu choro muito quando o povo está sendo batizado, porque ver pessoas que realmente estão sendo sepultadas em Cristo, com Cristo e em Cristo para a glória do seu nome, é algo magnífico para a vida da igreja. Então, estou feliz por isso. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Josué Cipriano. Nós já conhecemos, já tem 7 anos que eu venho a Florianópolis, então já nos encontramos algumas vezes, mas é um prazer sempre estar com o senhor, pastor. Deus abençoe. Também ao pastor Getúlio, que é o superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. E ao meu amigo pastor Moisés Martins, na pessoa aí da Academia de Pregadores, que tem sido bênção para o mundo, esses dias fiquei muito feliz porque eu recebi uma mensagem de uma moça lá do interior do Pará, parece que irmã Leiliane, e ela me mandou uma mensagem via WhatsApp dizendo: pastor, eu sou deficiente visual de uma cidadezinha do interior do Pará e sempre tive dificuldades com a Escola Bíblica Dominical, mas um amigo me conseguiu um arquivo em PDF, ela disse que não conseguiu a revista em Braille, e um amigo conseguiu um arquivo em PDF, parece que de um aplicativo para deficientes visuais. Parece que a pessoa vai passando a mão e vai ouvindo a leitura da lição. E ela disse, e recentemente, eu pesquisando no YouTube... Quer trocar? Obrigado. Ela disse, recentemente, fazendo uma pesquisa no YouTube, eu descobri as lições de jovens que o senhor leciona e tem sido de edificação para a minha vida. Então, a Academia de Pregadores tem feito uma diferença na área do ensino teológico, do ensino bíblico e na transformação de vidas para a glória do nome de Jesus. Como já foi dito pelo pastor Getúlio, hoje nós vamos iniciar um novo trimestre, o 3º trimestre de 2022. Pastor Josué, por favor, para eu me situar, são 9h30 aqui no relógio do meu celular agora. Amém. Amém, ótimo. Estamos começando um novo trimestre, que são lições comentadas por um comentarista que já nos trouxe diversos outros comentários em alguns outros assuntos, pastor José Gonçalves, um homem de Deus, eu o conheço pessoalmente, comprometido com a palavra de Deus, comprometido com o Evangelho, pastor de igreja, assembleiano, e ele nos trouxe comentários maravilhosos. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que pensam que nós gravamos toda semana, né, pastor Moisés? Que toda semana a gente vem ao estúdio. Na verdade, a gente vem, eu estou aqui desde sábado, comecei a gravar domingo da semana passada, e durante essa semana gravamos todo o trimestre, tanto de adultos quanto de jovens. Então, eu já estudei, lecionei as 2 revistas por completo. Então, os comentários são realmente magníficos. E toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, o portal da Academia, o canal da Academia de Pregadores no YouTube libera a revista de adultos e na terça-feira, às 10 horas da manhã, libera a revista de jovens. Então, quem quiser acessar, vai estar sempre disponível lá. Amanhã, ontem, o pastor Jean ficou no estúdio até quase meia-noite, deixando a revista, a 2ª lição pronta. Então, pastor Getúlio, amanhã, 10 horas da manhã, a revista, a lição de domingo que vem estará liberada. Hoje nós vamos estudar esse trimestre sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. O pastor Getúlio já fez uma definição aqui de sutilezas, e eu fiz questão de trazer também uma definição do dicionário, e a palavra sutileza quer dizer
eu gostei dessa definição muito aqui, extrema delicadeza, tenuidade, finura, degaudeza. Então, agir de forma sutil é agir de forma imperceptível. Imperceptível. Eu sou militar e algumas coisas a gente sempre pensa no contexto de vida da gente. Então, um dos grupos conhecidos mundialmente na área militar, que tem uma sutileza muito grande para agir, são os focas americanos. É um grupo de elite da Marinha Americana. E é um grupo formado aí por cerca de, no máximo, geralmente no máximo, 6 componentes. E esses focas americanos, eles têm um treinamento intenso e conseguem ser intensamente sutis para agir. Então, às vezes, para algumas batalhas que seria necessário uma demanda enorme de efetivo, manda-se um grupo de 6 homens. 6 homens que têm treinamento especializado e que são extremamente sutis na sua ação. Eles conseguem penetrar sem ser vistos, resolver um problema e ser extraídos do ambiente também, sem ser percebidos. E quando nós pensamos dentro do contexto desses ataques do diabo contra a Igreja de Cristo, é justamente isto que o diabo tem feito. Ele tem tentado, de todas as formas, agir da forma mais sutil possível. Eu me reporto à minha infância falando disso e lembro da minha mãe, porque às vezes a gente começava a viver algumas situações dentro de casa e de repente ela dizia: olha, vocês não estão percebendo, o diabo está armando uma cilada. O diabo está armando uma cilada. E o problema que nós estamos vivendo hoje, no contexto de vida cristã, é que nós estamos muito envolvidos com muitas coisas. Muitas coisas. Há um problema que é um reflexo social e que já atingiu a igreja. Nós precisamos cuidar. E quem fala muito sobre esse problema social é Augusto Cury, que é psicólogo e começou a estudar a psicologia de Jesus para combater o cristianismo e foi persuadido por Jesus e se converteu à fé cristã. Augusto Cury fala sobre o problema da síndrome do pensamento acelerado. Nós não fomos feitos por Deus para pensar tanta coisa ao mesmo tempo como estamos pensando. Na verdade, na linguagem cibernética, nós estamos meio que bugando, sabe? Nós estamos bugando, porque é muita informação, muita informação. De acordo com Augusto Cury, uma criança entre 7 e 9 anos de idade hoje tem mais informações do que os imperadores do mundo antigo tinham, mais informações do que Alexandre o Grande. E o que isso tem a ver com a fé cristã, pastor Anderson? Tudo, porque é uma característica social. E nós estamos muito envolvidos com isso. Já viram que a gente fala assim, o tempo hoje passa depressa demais. É o mesmo tempo. É o mesmo tempo de 20, 30 anos atrás. O negócio é que há 20, 30 anos atrás a gente não tinha tanta coisa para fazer. A gente não tinha o WhatsApp, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha tanta atividade, não chegava tanta informação. E as informações hoje vão chegando e nós vamos tentando reagir de acordo com... Até porque o mundo que vivemos é imediatista, então a gente quer tudo para muito rápido. A informação chegou, ela tem que ser digerida, porque daí a pouco vem outra informação, e a gente tem que digerir, e vem outra, e tem que digerir. E esta prática, eu vou repetir na linguagem cibernética, está nos bugando. A nossa mente não está conseguindo acompanhar isso. O nosso dia a dia está ficando muito envolvido com muita coisa. E então isso reflete na vida cristã. E é uma estratégia diabólica. Porque quando nós estamos muito envolvidos com muitas coisas, algumas coisas passam desapercebidas. Então, enquanto nós estamos... Eu gosto de citar nesse aspecto um texto lá de quando Davi teve a cidade... Quando os inimigos tomaram a cidade de Ziclag.
Davi estava na batalha, guerreando, lutando, e os inimigos chegaram e levaram toda a sua família, toda a sua família. E quando Davi retornou e perceberam aquela situação, os homens quiseram matar Davi. Então, meus irmãos, nós precisamos estar mais apercebidos e voltar a nossa mente para aquilo que realmente é necessário, para coisas que envolvem a vida da igreja e a vida cristã, que são realmente essenciais. O nosso desafio hoje é tirar da nossa vida e liberar a nossa mente para aquilo que é relevante, para aquilo que é importante, e focar naquilo que a palavra de Deus nos direciona. E a Bíblia também nos ensina sobre isso. Paulo escreveu dizendo: tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que produz a boa fama, ele vai dizendo, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Para mim, o grande desafio deste terceiro trimestre é que a palavra de Deus ministrada aos nossos corações na escola bíblica dominical, e a minha oração é que cada professor seja realmente movido pelo Espírito Santo para ensinar a igreja, a fim de que nós nos despertemos. Eu estava viajando para cá e conversando com um amigo de seminário, o pastor Samuel Brandão, e ele me disse: senhor Anderson, eu estou encantado com essa revista. E eu disse: eu estou indo gravar. E ele falou comigo uma coisa que eu não tinha pensado, por isso eu estou dando os direitos autorais da fala dele. Ele disse: é incrível, porque tem hora que parece que a gente está perdendo a batalha. Tem hora que parece que a gente está perdendo a batalha. Está aqui o nosso irmão, pré-candidato a deputado estadual pelo Estado, apoiado pela convenção, o pastor Josué já citou. Mas quando a gente olha para a área política, por exemplo, por maiores que sejam os nossos esforços, irmãos, tem hora que parece que a gente está perdendo a batalha. Tem hora que parece que a gente não está conseguindo mais conquistar. E a minha oração é que nesse trimestre, através do estudo da palavra de Deus, o Espírito Santo nos desperte para duas coisas. Primeiro, para assumirmos o nosso papel como igreja. Eu não estou dizendo que a igreja não está cumprindo o seu papel, mas nós podemos fazer muito mais do que estamos fazendo. Nós precisamos realmente nos posicionar e dizer: não é isso que eu creio. Eu tive um cuidado muito grande em diversas das nossas aulas, porque nós tratamos aqui sobre a sutileza do desfacelamento familiar, e quando a gente vai tratar dessas questões que envolvem as ideologias de gênero, então nós precisamos ter um tato muito grande para tratar. E eu tive um tato o maior possível durante as aulas, mas nós precisamos nos posicionar de maneira correta. Nós precisamos dizer: eu sou crente, creio em Jesus, creio na sua palavra, creio no Evangelho, creio na idoneidade moral, eu creio na idoneidade espiritual. É isso que nós defendemos, nós não vamos abrir mãos disso. Então, a minha oração é que o Espírito nos desperte, primeiro, e segundo, que o Espírito Santo nos alavanque à frente, nos jogue para frente, nos catapulte, nos faça pregar o Evangelho de verdade, nos faça sem medo, sem vergonha, sem timidez, de chegar para as pessoas e dizer: olha, eu tenho a palavra que você precisa para mudar a sua vida. Eu tenho a palavra que você precisa para mudar o seu coração. Nós precisamos ser reino de Deus de verdade. Onde a gente chegar, você está numa loja, pergunte para a pessoa: você já ouviu falar de Jesus? Jesus tem uma mudança para a sua vida, uma mudança para o seu coração. Nós precisamos nos posicionar assim como igreja. Porque aí, irmãos, o mundo vai perceber que, embora existam ações sutis do diabo, mas existe uma igreja que é crente, tem visão de Deus, e que consegue enxergar o diabo agindo onde ninguém mais consegue. Porque nós estamos vivendo um momento que o diabo está agindo e fazendo com uma roupagem de humanidade. E aí as pessoas estão dizendo: não, é isso mesmo. Isso é coisa dos nossos dias. Irmão, aqui, a gente tem que aceitar. Jesus está voltando e é isso mesmo. Não é coisa da própria humanidade. É uma ação diabólica, demoníaca.
Eu disse isso na verdade prática. Há um plano diabólico, comentando a verdade prática, né, que diz que de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. Há um plano diabólico arquitetado para destruir o conhecimento de Deus da mentalidade da humanidade, irmãos. Há um plano diabólico. O diabo luta contra o conhecimento de Deus. E nós precisamos entender isso. Outra coisa que eu tenho feito, eu tenho orado, já de alguns meses para cá, a vida da gente assim, tem momentos na vida da gente que a gente ora por umas coisas mais, depois ora por outras, aí a gente estuda algumas coisas mais, depois estuda outras. De alguns meses para cá, eu comecei a orar dizendo: Deus, me faça ser mais espiritual. Me faça ter uma visão mais espiritual. Eu quero ter uma visão espiritual. Eu quero ter uma visão de Deus para as coisas. Eu quero... eu falo que nas aulas de escola dominical, até às vezes gravando, eu brinco, falo algumas coisas assim, mais descontraídas, porque eu não costumo fazer isso na pregação, mas a escola bíblica dominical é esse ambiente mais pedagógico. E aí eu estou falando disso aqui, que a gente precisa de uma visão mais à frente. Na minha infância eu assistia um desenho, que era o desenho dos Thundercats. Deve ter alguns aqui da minha idade que lembram deles. E o Lion, que era o chefe dos Thundercats, ele tinha uma espada que chamava Espada Justiceira. E de repente, quando ele não estava conseguindo enxergar algumas coisas, ele falava: Espada Justiceira, dê minha visão além do alcance. Lembram disso? Nós não temos uma espada justiceira, mas temos a espada da verdade, que é a palavra de Deus. Então eu acredito que nós estamos precisando não virar Thundercats, mas nós estamos precisando orar e falar: Deus, me dá uma visão além disso que as pessoas estão vendo. Me dá uma visão além disso que as pessoas estão vendo. Irmãos, e a sociedade, eu tenho notado isso nos meus últimos... Eu fui para a reserva, eu disse: eu sou militar, fui para a reserva, aposentei em outubro do ano passado. Eu não estou velho não, eu aposentei, também velho não, novo não. Eu falo que novo foi quando eu entrei na polícia, depois de quase 30 anos. Mas os últimos 15 anos eu trabalhei em uma unidade só. Em uma unidade só. E o que eu noto é que às vezes a gente fica pensando, tem pessoas que pensam assim: não, mas se eu for crente de verdade, assim como a palavra de Deus diz, o ambiente social onde eu convivo vai ficar meio chato para mim. As pessoas vão me rechaçar, porque tem aquela ideia de que o crente tem que ser chato. Então... a sociedade está esperando de nós uma postura diferente. O mundo está olhando para nós e dizendo: você é crente. E eles estão esperando que a gente seja crente. Porque ser falador de bobagem já tem muito lá. Eu vivi essas experiências no ambiente profissional. De eu chegar às 7 horas da manhã para trabalhar, às 7h20 chegar 2 pessoas correndo na minha sala: nossa, estava atrás de você, te procurando. Falei: gente, o que está acontecendo? Não, tem uma menina com encosto ali. Vamos lá, para expulsar demônio, para começar no café da manhã. Eu vivi esse ambiente de pacientes, que eu trabalhava no hospital da Polícia Militar em Belo Horizonte, pacientes descobrirem: tem um militar aí que é crente, só ora por mim. Irmãos, as pessoas estão sedentas disso. As pessoas estão buscando. A Bíblia diz que haveriam dias que as pessoas teriam fome, não de pão, mas da palavra, sede não de água, mas da palavra. E essa é a nossa hora de chegar e ser relevante na sociedade. Esse é o nosso momento. A gente não pode perder. Toda crise gera grandes oportunidades. Olha a pandemia. Muita gente quebrou, muita loja fechou, mas quanta gente que a gente nem conhecia e apareceu. Toda a crise, irmãos, separa homens de meninos. A crise gera oportunidades. E nós estamos vivendo uma grande crise. Nós estamos vivendo uma crise política. Então é hora da igreja se levantar, orar, clamar, anunciar. É hora da igreja cumprir o seu papel para que as pessoas olhem para nós e vejam: não, tem gente crente aí mesmo. Nós não estamos conseguindo ver. Deixa eu ver se eu acho um negócio que eu anotei aqui que me veio. Eu anoto uns negócios que vêm na cabeça assim, depois eu vou achando. Então deixa eu ler isso aqui para vocês e eu vou entrar nos comentários da lição. E a gente faz isso até 10h15, com tranquilidade. Quando outros não veem e você vê, isto é visão. Quando outros não querem, isto é desejo, porque você quer. Quando outros não lutam,
isto é coragem. Quando outros não choram, mas a gente chora, isto é sensibilidade. Quando outros não clamam, mas a igreja ergue a voz, isto é esperança. Quando outros não oram, mas a gente ora, isto é comunhão. Quando outros não pregam, mas a gente prega, isto é profecia, irmãos. Quando outros não se dedicam, mas a gente se dedica, isto é compromisso. Nós precisamos assumir esse papel. Nós precisamos. Entendeu? Eu estava pregando em Brasília, ia pregar o final de semana, e cheguei na sexta para ouvir um amigo meu pregar. E ele pregou e Deus nos confrontou tanto. Eu confesso para os irmãos, eu não estou desviado não, irmãos, tá bom? Pode ficar tranquilo. Mas eu fiquei com uma vergonha de Deus. Eu falei, Jesus, me perdoe. Eu preciso ser um crente melhor. Eu preciso melhorar, eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais Bíblia, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que fazer mais jejum. Eu preciso realmente ter uma sensibilidade espiritual maior. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda, abre os meus olhos, me faz enxergar o que ninguém enxerga, me faz ver quando o diabo estiver agindo e me dê autoridade para repreender o poder das trevas, para nós vencermos. Na nossa introdução, o nosso comentarista deixa claro que durante esse trimestre a gente vai estudar esses diversos ataques contra a igreja e que Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Nós não estamos falando de nada novo. É como Paulo, né? Não, eu estive entre vós e não vos preguei nada novo. Nós estamos falando daquilo que nós já conhecemos. Há um ataque do diabo contra a igreja. Por quê? Ele sabe que ele não pode contra o Criador. Ele sabe que ele já está condenado, mas ele, para atingir... Olha, irmãos, eu aprendi uma coisa na vida. Primeiro, ouvindo meu pai dizer que... Meu pai dizia assim, eu sempre gosto de ensinar e partir daquilo que são as coisas simples da vida, porque eu aprendo com o dia a dia. Eu acho que vida cristã é isso. Vida cristã é aprender com o dia a dia. Os salmistas sempre ensinam isso. É a contemplação da natureza, é o dia a dia. Às vezes a gente quer teologar muito, é importante estudar teologia, sem dúvida, sem dúvida. Claro que eu não ia dizer contrário a isso aqui, logo eu. Mas a gente precisa aplicar a palavra e aprender com as coisas simples. Eu sempre falo com pregadores, parte do simples. Se você partir do simples, você não vai errar. Não tenta reinventar a roda, não. Faz a coisa simples. Meu pai sempre dizia assim, não precisam gostar de mim e nem me fazer o bem. Se gostarem dos meus filhos e fizerem o bem para os meus filhos, já gostou de mim. Aí eu penso nisso agora, em relação a essa dinâmica que nós estamos tratando aqui. É claro que você sabe que, e eu aprendi com a vida, que tem momentos que as pessoas não podem nos atingir. Elas vão atingir algumas coisas que estão perto de nós, porque sabem que nós seremos intensamente feridos. E essa é uma estratégia do diabo. O diabo nada pode contra o Deus da igreja. E ele também não tem poder para vencer a igreja. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas ele vai atacar, ele vai atacar, ele vai tentar, e muitas vezes ele nos fere mesmo. Porque fazendo isto, ele está cometendo um ato contra o próprio Deus. Qual é o maior aprendizado que eu tenho com a vida de Jó? O ataque do diabo contra Jó não tinha nada a ver com Jó, tinha a ver com Deus. O diabo está querendo confrontar Deus e ele ataca Jó. A igreja está sendo atacada, mas não tem nada a ver com a gente, tem que a ver com Deus. Tem a ver com Deus. Só que nós pertencemos a Deus, somos dele. Somos dele. E nesta batalha nós temos que honrar a quem nós pertencemos e dizer, você quer atacar é o meu Deus através da minha vida, então a mim você não vai vencer. Irmão, e tem hora que a gente não vence. Eu perigo, eu falo isso com um irmão meu. Rapaz, tem hora que a gente vence, não é nem porque a gente está tão espiritual assim, é porque a gente já falou tanta coisa que a gente fala, eu não vou deixar essa palavra cair por terra agora. Eu não vou recuar agora. Tem hora que a gente vence na coragem.
Sabe, você fala, não, quer saber? Não, não vou cair, eu vou seguir à frente. A gente que tem a formação militar, a gente fala assim, se eu cair, eu vou cair de pé. Não vou cair, eu vou à frente. O diabo não vai me vencer. Eu não vou deixar o nome de Jesus ser envergonhado através da minha vida, não. Eu não vou deixar essa marca, não. Eu vou lutar, eu vou permanecer, eu vou adiante. A graça de Deus virá sobre a minha vida e em nome de Jesus nós vamos vencer. O diabo não vai parar de atacar, irmãos, nunca. Ele não brinca de ser diabo, ele é astuto, ele é perito nos seus afazeres, ele é espírito, então ele não dorme, ele não sente fome. Enquanto a gente está dormindo, ele está projetando, ele está agindo, ele está fazendo. Só que como igreja do Senhor Jesus, nós temos o poder. A Bíblia diz que nós temos o poder que vence o mundo. E este poder que vence o mundo é a nossa fé. Primeiro ponto da lição, o comentarista vai tratar sobre a igreja sob ataque. No primeiro parágrafo, ele trata da natureza do ataque. E ele nos deixa claro que esses ataques ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas. Ele vai tratar sobre a sutileza do ataque, aliás. Eu falei da natureza, sutileza do ataque. E esses ataques sutis, eles ocorrem com a normalização de comportamentos e práticas. Nós atravessamos momentos de mudanças sociais que são irrevogáveis. Não tem jeito, a sociedade mudou. Não adianta a gente sentar e falar, mas há 30 anos atrás. Eu vi um camarada falando uma vez o seguinte, falou, olha, quando eu era criança, eu gostava muito de comer frango frito. E a parte do frango que eu mais gostava, eu gosto de falar de comida assim para crente, porque esse é um ambiente que a gente entende bem, a gente sente isso quando fala. A parte do frango que eu mais gostava era a coxa do frango. Mas quando eu era criança, eu nunca comi coxa de frango, porque o meu pai gostava de coxa de frango, e quando minha mãe fazia o frango, ela tirava as duas coxas e dizia, não come que é do seu pai. Aí, ó Deus falando aí, ó, amém. Aí ele disse, eu cresci, casei, tenho um casal de filhos. E assim como o meu pai, e assim como eu, eles também gostam de coxa de frango. E eu continuo não comendo coxa de frango, porque quando faz, cada um pega um e eu fico sem. Essas coisas são coisas simples, mas são verdades que aconteceram. A coisa mudou. Só que nós precisamos entender que existem comportamentos, hábitos, que vão mudando e parece que não tem nada a ver. Não, isso é só uma mudança simples. O problema não é a mudança que a gente está vendo. O negócio é o princípio que está por trás da mudança. Porque o princípio é que trabalha na nossa mente, no nosso intelecto. E existem princípios que não podem ser mudados. Tem coisa que a gente até consegue negociar, tem coisa que não dá para abrir mão. Tem princípios que não podem ser mudados. Não podem ser mudados, porque regem normas do nosso coração. A gente vai estudar durante o trimestre sobre o secularismo. E eu vou citar algo aqui, deixa eu falar a idade de uma vez, vocês não acharem que eu estou velho demais, eu tenho 46 anos e sou filho de assembleiano. Então eu sou de um tempo de igreja que o irmão ia procurar um trabalho. Aí se naquele trabalho que ele fosse procurar, ele tivesse que, vou dar só a título de exemplo, ele tivesse que vender bebida alcoólica, aí ele dizia, não vou. Deus vai me abrir uma porta. Não vou, Deus vai me abrir uma porta. E começava a orar, e Deus abria portas. Quantos testemunhos da minha infância eu ouvi? Irmão, pastor, mas hoje, pastor, mas isso não tem nada a ver. Existe um princípio que deve reger o nosso coração. Eu tenho filhos, adolescentes, jovens, e eu vivo dizendo para eles, cuidado, o que vocês estão ouvindo, cuidado
papai, mas não tem nada a ver, essa música aqui só não é música evangélica, mas não é nem tão, não é nem assim, não é música, aí a gente, teologicamente, que de teologia, porque a teologia tem que aproximar de Deus, tem teologia que não é teologia, porque não aproxima de Deus, aí tem uns, não, vamos teologar. Existe música profana, música sacra, música secular e música profana. Então, a música sacra é aquela que adora a Deus. A música profana é aquela que profana o nome de Deus. Mas existe a música secular. Ela não é sacra, mas ela também não é profana. Então, essa música, a gente ouve de vez em quando, só de vez em quando. É uma música assim, popular, as melodias são suaves. Então, é mesmo, então está só de vez em quando. Aí de vez em quando hoje, de vez em quando amanhã, de vez em quando depois. Aí daí a pouco o crente está fazendo uma viagem, já não ouve mais os hinos durante a viagem. Ele ouve as músicas. Pastor, mas não tem nada a ver. O seu coração está sendo tomado sorrateiramente. É hora da gente dar um brado e dizer: não, o meu coração pertence a Jesus. E pronto, tem um princípio. Pastor, mas eu gosto. Tem coisas que a gente gosta e a gente luta contra, porque a gente sabe que não vai ser bom para a gente. Pastor, mas é tão agradável. Deixa o seu filho de 3 anos comer só o que é agradável, que daqui a pouco ele é um diabético num estado terrível, para ter problema o resto da vida, e a culpa vai ser sua. Então corta, irmão, tem que tirar. Mudanças de hábitos imperceptíveis estão acontecendo no nosso meio como igreja, e a gente está achando que isso é normal, que está tudo tranquilo. É uma ação do diabo para afastar a presença de Deus da nossa vida. Se não me falha a memória, se eu estiver enganado, alguém me corrige. Se não me falha a memória, foi Ezequiel, que Deus falou com Ezequiel assim: Ezequiel, vai para o templo. Aí Ezequiel foi. Aí Deus falou com Ezequiel: olha para a minha glória. A glória estava sobre o altar. Aí daqui a pouco a glória saiu, foi para o meio do templo. Aí a glória foi saindo, daí a pouco a glória foi saindo, daí a pouco a glória de Deus estava fora da casa. Nós precisamos ter cuidado, porque a glória de Deus não sai de uma vez de uma vez. Ela não sai da noite para o dia. Nós precisamos ter cuidado com a síndrome de Sansão. Sansão, sairei como as demais vezes, contou, né? Abriu o coração para Dalila. Dalila falou: Sansão, acorda, os filisteus aí. Ele disse: sairei como as demais vezes. O poderoso Sansão, homem de força descomunal, pequeno sol, é o que significava o seu nome, poderoso. Sabia que podia: sairei como as demais vezes e vencerei os filisteus. Porém, ele não sabia ainda, o texto diz assim, que o Espírito do Senhor já o havia deixado. Quando o pecado que nós cometemos, sendo crente, porque crente peca, não pode ser premeditado, mas quando o erro que nós cometemos não causa mais nenhum efeito no nosso coração, cuidado. Não é porque o Espírito Santo está sendo gente boa com você, é porque ele já não está tendo mais efeito na sua vida. Cuidado. Segundo parágrafo, um alerta para o povo de Deus. Deus sempre alertou o seu povo, sempre. Nós estamos tratando no primeiro ponto sobre a igreja sob ataque, a sutileza do ataque e um alerta ao povo de Deus. Deus sempre alertou através dos profetas, sempre alertou. Nada acontece com o povo de Deus sem que Deus o avise. Deus, sabe quando a gente fala com o filho? Eu te avisei, te falei. Hoje Deus está sempre nos alertando. E sobretudo, irmãos, nós temos o Espírito Santo sobre a nossa vida. Qual que é o segredo da vida cristã? Intimidade com o Espírito Santo. Porque qualquer coisa que acontece, o próprio Espírito acende um sinal de alerta. Eu falei esses dias num lugar e vou repetir aqui. Irmão, pastor não é guru, não. Tem gente que acha que pastor é guru. Pastor, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, posso comer isso, posso vestir aquilo. Pastor não é guru, não.
Pastor é um líder espiritual para te direcionar no seu relacionamento com Deus, para te motivar a um relacionamento com Deus. Quem é o vigia da nossa vida não é o nosso pastor, é o Espírito Santo que está sobre a nossa vida. É Ele quem nos dá a sensibilidade, é Ele quem fala, vai, não vai. O Espírito Santo é tão magnífico que até quando a gente quer fazer algumas coisas para a obra de Deus, se não for da vontade de Deus, Ele para. Paulo fala assim, queríamos fazer isso, mas fomos impedidos pelo Espírito Santo. Irmão, pastor, o Espírito Santo impediu Paulo de fazer a obra de Deus. Em algum momento impediu, porque ele falou, não é aí, Paulo, não é aí que eu te quero, vou te dar uma visão de noite. Apareceu um varão da Macedônia dizendo, atravessa a Macedônia. Atravessa a Macedônia. Tem coisa que a gente quer fazer que acha que é isso, é o que Deus quer. Estou cumprindo meu ministério. Pergunte ao Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo, o que o senhor acha? O senhor vai comigo se eu for? O que o senhor acha? Um dia eu perguntei para um chefe meu assim, capitão, eu estou pensando em fazer isso. O senhor é meu chefe, o que o senhor acha? Ele falou, se eu fosse você, não faria. Mas se você quiser fazer, eu falei, você acha que eu sou maluco? Eu sou bobo, eu nasci na roça, mas eu já saí da roça há muito tempo, rapaz. O senhor é meu chefe, é o senhor quem tem que me dar o aval. Aí o senhor disse, se eu fosse você, eu não faria, mas você que sabe, claro que eu não vou fazer, esquece. Nós precisamos perguntar para o Senhor, Jesus, se fosse o Senhor aqui agora, no meu lugar, nesse momento, vivendo exatamente essa situação, o que o Senhor faria? Tem um livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Irmãos, a vida cristã é simples, é leve, leve. Ninguém está aqui para pôr arma na cabeça de ninguém, falar você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Só que a gente está aqui para dizer que se o Espírito Santo te falar assim, faz. Se você fizer e der um problema, você fala, Espírito Santo, ó, o senhor falou para eu fazer, eu fiz. E aí, ele vai dizer, deixa comigo que eu resolvo, fica tranquilo. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a igreja na reta final. Paulo, Pedro, os apóstolos falaram sempre de últimos dias. João chega e fala, é já a última hora. Se eles acreditavam, pregavam e ensinavam que estavam vivendo os últimos dias, e nós, irmãos? Eu não sei, não sou vidente, não sei prever futuro, graças a Deus por isso. Eu não sei como nós vamos caminhar daqui para frente. Eu não sei, eu não posso definir para os irmãos, isso vai acontecer, isso não vai. Uma coisa é certa, nós precisamos entender que vivemos os últimos momentos da igreja na face da terra. Não se esqueça disso, não se esqueça disso. Estamos na reta final. Jesus já está às portas. Jesus já está às portas. Aleluia. Eu pretendo, se Jesus não voltar, viver mais 50 anos pelo menos. O pastor Anselmo Silvestre morreu com quase 97. Eu falei, não é possível, eu vou seguir o caminho que ele passou e eu vou ver se eu chego lá. Mas se Jesus não voltar até eu partir para a eternidade, eu quero partir movido pela esperança do arrebatamento. Eu quero partir movido pela esperança do arrebatamento, porque Jesus pode até não voltar antes que eu morra, mas eu vou morrer acreditando que Ele vai voltar agora. Porque se eu morrer acreditando que Ele vai voltar agora, quando Ele vier e eu ressuscitar, vai ser só uma passagem. É como se eu tivesse fechado os olhos aqui e acordado lá do outro lado com o Senhor nas mansões celestiais. São as últimas horas da igreja. São os últimos instantes. Segundo ponto, a natureza do ataque. O ataque é primeiro espiritual. Espiritual. Aí tem gente que fala, não, mas tudo que a gente vai falar também tem que falar que é espiritual. A gente não é espiritual, a gente é ser humano. Quem te disse? Quem foi que nos criou, irmãos? Quem nos criou? Deus. Ninguém tem dúvida disso. Deus. Deus é espírito. Se Deus é espírito, tudo que Deus faz é espiritual. Se nós somos criados por Deus, que é espírito, e tudo que Deus faz é espiritual, concomitantemente nós somos
espirituais. Nós não somos seres humanos vivendo uma espiritualidade. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. E o reflexo disso está em Cristo. Cristo foi Deus que se encarnou, não deixou de ser Deus, abriu mão da divindade, não agiu como Deus, mas Ele se encarnou e viveu a humanidade plena. Jesus foi um Deus que viveu 30 anos na terra, preso à humanidade e sendo humano perfeito. Qual é a proposta de Deus para nós? Se eu conseguir viver 96 anos aqui na terra, Ele está dizendo: você não é homem na terra, você é um ser espiritual vivendo a humanidade. Então o princípio que nos rege não é o princípio da humanidade, porque a humanidade é secundária. O princípio primário, para ser bem redundante, o princípio primário é a espiritualidade, porque a humanidade vai passar e a espiritualidade vai continuar pela eternidade. Então pare de reger a sua vida por princípios humanos. O princípio, vou ser redundante de novo, de propósito, o princípio primário da sua vida é espiritual. Qual é o problema? A gente inverte, a gente acha que porque está aqui e agora, porque a gente, ser humano, gosta do aqui e agora. O ser humano gosta do aqui, eu vou desfrutar aqui e agora, e ele esquece que o aqui e agora, se não for bem vivido, pode trazer complicações, que vai trazer um problema que ele vai ter se arrependido de ter vivido o aqui e agora daquele jeito. Então o princípio primário da sua vida é espiritual. Acabou. Esse é o princípio. Tudo que for acontecer, uma decisão na empresa, rege pelo princípio espiritual. Uma decisão na faculdade, no casamento, rege pelo princípio. Olha, escuta esse mineiro que foi chamado por Jesus num lugar chamado Jampruca e batizado por Jesus batizado com o Espírito Santo num lugar chamado Brejalbinha. Tem um amigo meu que fala assim: mano, você tem roça no sangue, mano. Você foi chamado de Jampruca e batizado com o Espírito Santo no Brejalbinha? Meu Deus do céu. Mas escute, reja tudo por um princípio espiritual, que é o princípio primário da sua vida. Segunda natureza do ataque, moral. O que é a moral? A moral é o que dá uma idoneidade social. A moral. Isso é moral, isso é amoral. Então o ataque do diabo é espiritual e o ataque do diabo é um ataque moral. Ele quer dissuadir a moral do ser humano, acabar com a moral do ser humano. Porque acabando com a nossa moral, ele acaba com o nosso nome. A moral está ligada à fama que a gente tem. Já viram quando a pessoa vai falar alguma coisa, fala: você fez umas coisas e você acha que você tem moral para falar comigo? Porque aí, acabando com a nossa moral, deturpa tudo aquilo que Deus nos criou para ser. Terceiro e último ponto, as esferas, terceiro e último não, tem o quarto. As esferas do ataque, primeira esfera religiosa e segunda esfera social. Eu já trilhei esse caminho aqui. A esfera religiosa, religare. A esfera religiosa não é de religiosidade, é a esfera que nos projeta para o relacionamento com Deus. Então, o diabo ataca isso, porque ele sabe que quebra o nosso relacionamento com Deus. Aí Paulo vai falar de homens amantes de si mesmos, pessoas que estiveram entre nós, que até falaram como a gente fala, mas que partiram para um outro caminho. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui neste ponto? Nós temos um problema que a gente precisa enxergar hoje. Nós estamos vivendo não só uma nova geração que está sendo formada de maneira deturpada, mas o problema é que nós que viemos da geração passada, porque um dia meu filho falou comigo assim: não pense que essa geração não é a minha. Ela é a minha. Eu vim de uma geração passada, mas essa geração é a minha. Pastor Josué, o senhor veio de uma geração antes da minha, mas a minha geração é do senhor e a de hoje é do senhor também. Um dia meu filho falou comigo assim: papai, no tempo do senhor, como é que as coisas eram? Eu falei: você está doido, menino? No meu tempo, parecendo que eu já morri, parecendo que o meu tempo não é hoje, o meu tempo é agora. Eu sou um zumbi por acaso? No tempo do senhor, o meu tempo é agora. Só que nós geramos uma geração complicada, e nós também nos tornamos, fomos transformados numa geração diferente. Nós precisamos então, primeiro, corrigir as transformações equivocadas que nós tivemos como a geração passada.
Porque hoje eu vejo crentes que vêm lá de uma geração até anterior à minha, e que hoje estão dizendo, não pastor, está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo nada, irmão. Jesus, quando fala com os discípulos, principalmente no sermão, nós estudamos isso no trimestre passado, ele fala assim, porque no passado não era assim. Jesus não está sendo saudosista, querendo voltar ao passado, não. Ele está dizendo assim, o princípio não era esse. Ele está dizendo, vocês conhecem o princípio, e vocês flexibilizaram o princípio. Então a gente precisa retornar aos princípios, nós que viemos da geração passada, e transformar essa geração agora dizendo, isso aqui é a verdade de Deus para a sua vida, isso transforma a sua vida, esse é um referencial para a sua vida, meu filho. Vamos orar, irmão. E quando as pessoas começarem a ser envolvidas pela presença de Deus, elas vão dizer assim, eu não quero abandonar isso nunca mais. Quando essa geração da agora ver em nós um referencial de crente, de obreiro, de vida, de oração, eu quero isso para a minha vida, porque eles vão experimentar. E o ataque também na esfera social, que eu comecei falando isso aqui, as transformações sociais que nós enfrentamos e nós precisamos retomar. E agora sim, o último ponto, o quarto e último ponto, a igreja protegida. A igreja protegida. Como que nós protegemos a igreja? Protegemos a nossa vida, protegemos a nossa família. Como que nós fazemos? Primeira coisa, eu disse no início aqui, a minha oração é que primeiro, a gente proteja a igreja, que nós nos fortaleçamos. Segundo, para que a gente se fortalece? A gente não se fortalece só para resistir. A gente se fortalece também para atacar. A gente não pode se fortalecer só para, não, agora eu estou firme, eu não caio nunca mais. A gente tem que nos fortalecer para a gente firmar outros que estão à nossa volta. Então a igreja é protegida, ela é protegida primeiro pela exposição da palavra. Pela exposição da palavra. Eu sei, eu acompanho um pouco pelas mídias sociais aqui da igreja, do cuidado do pastor Josué, na ministração da palavra, do cuidado que ele tem com o púlpito da igreja. Mas nós, como igreja, precisamos nos apaixonar pela palavra. Amar a palavra, querer a palavra, viver a palavra, ansiar pela palavra, ler a palavra. Nós precisamos. A minha oração, sabe aqueles irmãos que estão, que toda congregação tem isso, sabe? Aqueles irmãos, tem uns irmãozinhos que de repente soltam uns negócios assim no meio do culto. Quando um dia eu estava, só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, eu estava pregando uma mensagem mais dura, aí o irmão gritou, bate Jesus, bate mesmo, porque está doendo, mas está gostoso. Eu falei, esse é o crente masoquista, gosta de sofrer. Sabe esses irmãos? O meu desejo é que esses irmãos no culto, que Deus use esses irmãos no culto de uma forma diferente. Quando o pregador chegar e começar a engalobar, a gente em Minas Gerais chama de encher linguiça, e tem uns que enchem de vento ainda, que é pior ainda. Aí que Deus use um irmãozinho desse lá no meio da igreja, que ele grite lá, ô Jesus, faz o pregador entender que nós queremos ouvir a palavra. Nós queremos a palavra, ser ministrados, envolvidos, ser motivados, transformados pela palavra de Deus. O inimigo está tentando promover um contínuo afastamento da palavra, mas em nome de Jesus nós vamos seguir adiante e retomar a palavra como a primazia da nossa mente, do nosso coração e da nossa vida todo dia. E por fim, a prática da oração. Oração, irmão, não é para ficar pedindo as coisas a Deus. Ai, pastor, mas a Bíblia fala que a gente tem que apresentar as nossas petições a Deus. Você sai pedindo as coisas para todo mundo? Não, a gente fala com um amigo. Por causa da amizade, por causa do vínculo. A oração, a função primária dela é promover comunhão com Deus. Aí no meio daquele momento de comunhão que você está orando, você apresenta também as suas petições. Nós precisamos orar porque gostamos, porque queremos a presença de Deus, porque queremos sentir a graça de Deus. Oração não é monólogo que você fala e levanta e vai embora, e Deus cruza o braço e fica pensando, e agora eu não vou falar nessa conversa. Oração você fala, se cala, fica ali em concentração na presença de Deus e sente a voz de Deus falar com você, e aí você é envolvido na oração, você aprende a amar a oração, a sua carne. Oração é
batalha, irmão. Oração é luta entre a carne e o espírito. Se você dobra o joelho para orar na beirada da cama e dorme de joelho, porque você está dormindo, mas o seu corpo está aprendendo que ele tem que orar. A sua carne tem que aprender a ansiar pela palavra de Deus. Pastor, isso é impossível. Não é. Salmo de número 84: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. A oração é quando a nossa carne quer a Deus e a gente se envolve na oração, sente a presença de Deus, e no outro dia o corpo fala: vai orar de novo, que eu gostei daquele negócio. A gente aprende a desfrutar de tanta comunhão que a gente nem pede mais, e de vez em quando a gente fala: tu sabes o que eu preciso. A gente ora pela palavra, a mão de Deus vem sobre a nossa vida. A oração, nós precisamos urgentemente voltar para a oração, e nós vamos ver Deus proteger a igreja, rasgar os céus, impedir as sutilezas do diabo, fazer a gente enxergar escancarado aquilo que o diabo quer fazer sorrateiramente, e nós vamos dar um grito de vitória para a glória do nome de Jesus. Eu sempre falo que pregador que ensina tem que ter cuidado, que ele começa a ensinar, daí a pouco ele começa a pregar. Mas Deus abençoe os irmãos de forma poderosa, e nós seguimos adiante. Que o Espírito de Deus nos desperte contra as sutilezas do diabo. Deus abençoe, pastor Josué, muito obrigado. Fiquem de pé, por favor. Façamos uma breve oração. Irmãos, vem para a escola dominical esse trimestre, irmãos. Eu estou com a expectativa de uma mudança de cenário. Eu estou com a expectativa de uma grande mudança de cenário. Esse trimestre vai acabar em setembro, um mês antes das nossas eleições. Eu estou com a expectativa de mudança de cenário. Eu estou orando e Deus tem dito isso ao meu coração. Se eu e você viermos e nos dedicarmos, Deus vai preparar o nosso coração para um novo momento político, econômico, espiritual na nossa nação, onde o nome de Jesus vai ser glorificado. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado pela oportunidade de ministrarmos a Tua palavra, meditarmos na Tua palavra. Fortaleça a Tua igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nos ajuda, Pai. Tu sabes que somos falhos, tu sabes, mas nós temos o nosso coração voltado para Ti. O Senhor conhece a nossa alma e o nosso coração. Eu declaro a minha dependência de Ti e me lanço aos Teus pés. Que este trimestre seja um trimestre transformador para a vida da igreja, e que nós alcancemos o desejo do Teu coração para a glória do Teu nome. É o que Te pedimos, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém.